E agora nós vamos falar com a nossa primeira entrevistada. Vamos falar sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que permite o contribuinte pedir restituição sobre doação em vida após prazo de 5 anos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a advogada Maria Juliana. Ela é professora de graduação em Direito Tributário e também Teoria Geral do Direito. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, para começar, explica para a gente então sobre essa mudança, né? E como vai impactar na vida das pessoas. A decisão do STJ foi no sentido de que as pessoas que receberam uma doação fora a mais do que o prazo da isenção, né? Do até 40 mil, mais ou menos 40 mil reais, você tem isenção, você não precisa pagar o ITCD. E as pessoas que receberam valores em dinheiro e não pagaram o ITCD, mas já transcorreu mais de 5 anos, então elas não precisarão mais pagar, porque o prazo para a cobrança do Estado, da Fazenda Estadual, ele estaria decaído, entendeu? A diferença, então, em relação ao que acontecia antes e agora, seria esse pagamento? E vale a pena, então, fazer isso agora? Explica um pouquinho para quem está em casa que se com essa mudança vale a pena fazer em vida. A questão é a seguinte, de qualquer forma, nós temos que lembrar que o ITCD, que é um imposto de transmissão, causa mortes e doação. O que é isso? É um imposto que incide tanto que a gente chama imposto sobre herança, que é um imposto que após a morte incide no patrimônio que você está recebendo como herança, como é um imposto que em doações em vida, seja de imóveis ou seja em dinheiro, ele também incide. O que a gente recomenda é que as pessoas façam um planejamento tributário sucessório ainda em vida, para que possam pagar menos impostos e que elas possam se organizar ainda em vida com o seu patrimônio. Normalmente as pessoas têm uma certa resistência a isso, porque fala-se da morte, mas é muito melhor para a própria pessoa e para a sua família já fazer esse planejamento, resguardando todos os direitos, por exemplo, dos pais que, por uma questão natural, tendem a falecer antes dos filhos. Como, por exemplo, você doar o imóvel em que mora, mas resguardar o usufruto dele, que é o direito de uso. Você pode continuar morando o resto da vida. Ou você doar os imóveis que têm aluguéis para os filhos, mas reservar o usufruto. O que significa? Os aluguéis continuarão sendo seus até o resto da vida. Então, esse planejamento é muito importante. Agora, é importante destacar que essa decisão específica do STJ, que tem repercussão geral, então abarca várias ações que estavam suspensas, milhares de ações que estavam suspensas, esperando esse julgamento, é no sentido de que as pessoas que já receberam a doação e que não pagaram o imposto, seja por esquecimento, seja por desconhecimento, não pagaram esse imposto de doação no prazo de 5 anos, então não vai precisar mais pagar, certo? Então, e isso vale daqui para frente também. Então, o que acontece? Claro que ninguém que está incentivando uma sonegação, mas também em casos em que a pessoa esqueceu ou que a pessoa não tinha o conhecimento e este prazo para ser cobrado passou, a Fazenda não pode mais cobrar. Antes, o que a Fazenda falava? Que o imposto incide a partir do momento que ela toma conhecimento da doação, ela teria 5 anos para cobrar o imposto. Com a decisão, o que mudou é o seguinte, não é a partir do conhecimento da doação, mas é a partir da doação em si. Então, vamos supor, foi feita uma doação esse ano. No 1º de janeiro do próximo ano, de 2022, conta-se 5 anos e a Fazenda ela deve fiscalizar e cobrar esse imposto, caso o contribuinte não pague. Se ela não fiscalizar e cobrar esse imposto, ela não pode, depois de 5 anos, que é o que ela fazia, ela cobrar o imposto e alegar, mas eu não tinha conhecimento da doação.
Eu só tomei conhecimento agora e eu vou cobrar agora, 6, 7, 8, 10 anos depois. É isso que não pode mais acontecer. Doutora, só para quem está em casa ficar bem claro a questão então dessa doação em vida e também a herança. É diferente, né? Uma coisa da outra. Queria que a senhora explicasse até as diferenças. O imposto de transmissão, causa mortes e doação, ele é um imposto que incide tanto após a morte quanto em vida. Mas qual que é a diferença? Eu posso doar um bem, seja para um parente, para um filho, eu posso doar em vida, doar um imóvel, um apartamento para o meu filho morar, eu posso doar dinheiro, né? Inclusive, eu posso doar dinheiro dentro desse valor de isenção abaixo de R$40 mil, para que ele vá fazendo uma poupança, né, entre aspas, um caixa, para depois ele comprar um imóvel. Eu posso fazer essas doações em vida. Uma parte, dependendo do tanto que você vai doar, por exemplo, até menos de R$40 mil, é isento, você não precisa pagar. Acima disso, você já tem que pagar o imposto. Agora, o que seria o imposto sobre a herança? Após a pessoa morrer, incide esse imposto em cima de todos os bens e dinheiro que você receber. O que acontece é que existem vários doutrinadores e existe uma conversa entre aumentar esse imposto, esse TCD sobre a herança. E por quê? Alguns doutrinadores, um deles, por exemplo, é procurador do Estado, ele alega que essa herança você não fez, entre aspas, esforço nenhum para receber. É diferente, por exemplo, do imposto de renda, que você paga o imposto em cima da sua remuneração, é diferente em cima do imposto sobre o consumo, quando você consome alguma coisa que você paga, né, já está embutido no valor da mercadoria, ICMS. No imposto sobre herança, é como se você estivesse recebendo algo sem fazer nada. É claro que eu discordo porque os seus pais fizeram e quiseram economizar para poder deixar para você. Mas muitos alegam que deveria aumentar a alíquota desse imposto. Hoje ele é 5% em cima do total ali dos bens. Se esse imposto aumenta, torna-se muito mais vantajoso você doar em vida. E como tem se conversado, e nós estamos num momento de crise, de pandemia, que vai precisar de uma arrecadação tributária, passado esse período. Inclusive, a gente tem essa preocupação, né, quais são os tributos, quais são os impostos que vão aumentar. Como o ITCD é um dos que pode sofrer esse aumento, seria interessante as pessoas se organizarem e fazerem a doação em vida, reservando o direito, é claro, para elas, para garantir a velhice delas. Doutora, e essa mudança, ela pode impactar na hora de fazer o inventário ou não tem ligação alguma, não tem problema algum? Essa mudança que teve, ela não vai impactar no inventário, porque no caso do inventário, normalmente, esse imposto, se é judicial, ali já chega para você pagar, ou na abertura da sucessão, então é difícil você esquecer de pagar, né? Isso acontece muito com as doações em dinheiro. Mas se aconteceu, ou se acontecer desse esquecimento de pagar o imposto e do Estado não cobrar neste prazo de 5 anos, aí sim a pessoa não terá mais que pagar. Ou seja, passados 5 anos, o Estado decai o direito do Estado. O termo correto é decadência, não é prescrição nesse caso. Decai o direito do Estado de cobrar esse imposto. Ele tem 5 anos para fiscalizar e cobrar. Doutora, quando se fala então do imposto, né, sobre a transmissão, causa morte e doação, ainda é um assunto desconhecido pela população? A senhora percebe isso? Que quando a pessoa, de repente, só sabe quando chega ali o boleto para pagar, né, ou a conta para pagar o imposto. A senhora percebe isso na maioria da população? Percebo, existe um desconhecimento muito grande, até porque esse boleto ele não chega como chega, por exemplo, o IPTU, né? O IPTU ou o IPVA que você tem que retirar na internet,
mas são impostos que a gente chama impostos por declaração. Então, por declaração, desculpa, por ofício. Então, a própria fazenda envia o boleto para você pagar. Agora, existe, por exemplo, o imposto, que é no caso do ITCD, essa guia não chega para você pagar, né? Porque é um imposto que a gente chama por homologação. E o que significa isso? É o contribuinte, somos nós que temos que calcular o imposto e que temos que pagar. Então, cai no esquecimento mesmo, cai no desconhecimento da lei mesmo. É importante lembrar que o desconhecimento da lei não excusa, não afasta o contribuinte da obrigação dele pagar. Por outro lado, se já tiver passado 5 anos e o Estado não fiscalizou e não cobrou, também ao Estado não cabe mais o direito de cobrar, certo? Mas existe esse desconhecimento, sim, exatamente porque cabe ao contribuinte preencher toda a guia, retirar a guia e efetuar o pagamento. E muitos contribuintes não sabem ou não têm o conhecimento necessário, ou em determinados momentos, eu já tive cliente, por exemplo, que o pai fez uma doação para os filhos, mas ele estava extremamente deprimido. Os filhos não tinham o conhecimento e quando resolveram regularizar, eles que me procuraram para regularizar o pagamento do imposto, mas já tinha passado 5 anos. Né? Se tivesse sido antes, a gente regularizaria, mas após 5 anos, não cabe mais esse pagamento, porque decaiu o direito da fazenda de cobrar e você não deve mais. Uhum. Doutora, é até estranho, né? Você tem que pagar o imposto e você mesmo, né, fazer esse cálculo. A prefeitura, então, né, deveria emitir, né, assim como faz com o IPTU, já que é o objetivo deles, né, para ter, então, esse imposto. Bom, eu quero agradecer, então, a participação da senhora hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, trouxe para nós um esclarecimento muito importante. Grande parte da população não sabe disso, então, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada.